causa, né? Para estarmos juntos, buscando ao Senhor, se alimentando, colocando a mesa. Fico feliz por eu e a pastora podermos estar colocando a mesa para você nessa manhã, alimentando você, colocando um café fresco. Tomando café lá, pastora? A pastora está tomando um cafezinho. Eu tô tomando um cafezinho. Cafezinho com leite, né? Né? Sábado, então. Vamos lá, então, gente. Lembrando que a gente está estudando, então, o livro de Josué, né? Josué, hoje nós estamos, então, no capítulo 8, tá? Ontem falávamos, pastora, do capítulo 7, que foi justamente daquela situação... De Acã, né? Onde ele escondeu as coisas que eram destinadas à destruição. Exatamente, né? Daquela fatídica história lá de Jericó, né? Que não era para pegar o que Deus falou para não pegar. Não era para se apossar de nada e ele acabou escondendo algumas coisas. E até porque é interessante a gente comentar isso, porque hoje a gente vai ver, daí eles vão combater contra Ai, né? São derrotados, né? Perdem lá 36 homens, né? Então hoje a gente vai ver no capítulo 8 que agora Deus manda eles irem atacar Ai de novo. E interessante que a gente vai ver hoje que Deus vai mandar eles, que hoje eles podem ficar com os despojos. Olha só que diferença. Então você veja como... Diferença. Deus, assim, ele não tá assim, não, Deus não quer que você não tenha nada. Não, Deus quer que você obedeça. Vai ter combate que Deus vai falar assim, hoje você fica com o despojo, hoje você não fica com o despojo. Entendeu? Então, interessante isso, né? É a questão da obediência, né? Daquilo que Deus está gerando na nossa vida, da disciplina. Né? Então, agora, interessante que não é quando a gente quer, né? É quando Deus determina sobre nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Exatamente. Né? Vamos lá então, gente. Abra sua Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 8. Nós vamos ver hoje. Então, hoje sim vai vir a destruição de Ai. Né? Hoje Deus então vai pedir com que eles vão combater Ai. Primeiro eles são derrotados por Ai. Primeiro eles foram derrotados por Ai. Agora hoje você vai ver que... Lembra lá que eles foram só com poucos homens, né? Mandaram espias, mandaram poucos homens 36. só. Hoje você vai ver com quantos homens eles vão... Ou melhor, com quantos homens Deus manda eles irem, né? Como é que é feito as estratégias... Exatamente como Deus manda eles fazerem, você vê toda uma estratégia, tudo, mesmo eles sendo poucos, você vê Deus orientando eles como eles deveriam fazer essa conquista, acerca dos despojos. Gente, você vê Deus assim cuidando de detalhes, assim, e é claro, daí Deus concede a vitória por eles obedecerem todas as estratégias, mesmo Ai sendo uma cidade de certa forma pequena, né, que tinha menos resistência, né, do que Jericó. Mas vamos lá, acompanha comigo. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Leve quantas pessoas agora? Deus manda? Todo exército. Não importa se Ai era uma cidade pequena. O Senhor está falando, leve todo o exército, ok? Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Dessa vez, você vai poder se apossar dos despojos e dos animais, né? Tá? E prepare uma emboscada, ok? Tá? Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atente bem para as minhas instruções. Observe. É uma estratégia aqui, né? E observe, então, muito claramente o versos 8, né? Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão, façam o que o Senhor ordenou. Quer dizer, tudo estava debaixo de uma ordem do Senhor, né? Não era nada que invenção da cabeça deles. Ordens de Deus. Então, interessante aqui, pastor, você veja que aqui, ó, 30.000 homens, lá
no texto do 3 capítulo mil. 7, 3 mil. 10%. Então, uma é a holística, a ótica humana, né? Ah, não, são poucas. Ai, vai ser tranquilo, manda só uns 3 mil homens, tá bom. A gente consegue com isso. Né? Perderam 36 homens, né? Sem contar ali a desgraça sobre Acã, a família dele, etc. Né? Aqui eles vão com todo né, os homens de Israel, na retaguarda, 30 mil homens, toda uma estratégia, agora fica na retaguarda, enquanto uns vão pela frente, chamando atenção para que eles saiam correndo atrás deles, enfim, tomem a cidade, quem estava atrás, incendeiem a cidade, conforme Deus tinha ordenado. Então, foi toda uma estratégia. Gente, Deus é estratégico, é isso que você tem que entender. Né? E assim é na tua vida também. Né? Vamos lá, então. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5 mil homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram. Levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nem um só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição em Israel. Eles já deviam estar animados, porque da outra vez anterior tinham botado Israel para correr, então agora vamos botar, né? De novo, né? Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12 mil homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Gente, lembrando aqui que nós estamos num período, uma época, e quase, por que não dizer numa era, né? Uma era antiga, uma era brutal, uma era de olho por olho, Sim, dente por dente. Era uma época, né? de guerra, né? De guerra. De conquistas de territórios, né? Isso. E aonde, né, a gente não entende essa mortandade toda, tá? Mas é quando, volto a dizer, eu incito você a ir pesquisar os meus vídeos que eu falo sobre morte, tá? E como você deve entender a morte nesse período e como você deve entender a morte no Novo Testamento, tá?
Porque quando você hoje lê esse monte de morte aqui no Velho Testamento, você fica horrorizado. Mas na ótica do Velho Testamento, você vê que esse monte de morte aqui é um fator graça e misericórdia, uma maneira que Deus utilizava também para salvar vidas, tá? Então salvar não é algo... até quando acontecia morte de crianças, né, pastor? Exatamente. Então tá? Você tem que estudar esse contexto, senão você vai Senão achar você que Deus é mau. Exatamente. Vai achar que o povo de Israel era mau. Não, naquela época conquistava-se territórios dessa maneira. E salvava vidas, tá bom? Porque ou você era o conquistador ou você era o conquistado. Você só vai entender isso aqui, porque assim, você tem que entender para onde após morte iam essas pessoas, tá? Qual é o destino desses mortos, dessas pessoas? Elas iam, por exemplo, hoje no Novo Testamento, hoje, na nossa época, hoje só tem dois destinos, quem morre, ou vai para o céu ou para o inferno. Naquela época não, naquela época ia para um lugar chamado Adicel, seio de Abraão. Sabe lá onde quando Jesus morre? Eles foram para o mesmo lugar que Jesus foi quando Jesus morreu. A Bíblia fala que Jesus desceu à mansão dos mortos. E lá Jesus pregou os espíritos cativos em prisões. E Jesus lá pega a chave do inferno e da morte e leva com ele cativos, os espíritos cativos em prisão ao terceiro céu, que é onde? Onde está Deus. Então aí você tem que estudar sobre isso. Tá? Para entender bem, tá bom? Mas eu tenho lá gravado, você pode assistir, tá bom? Vamos lá. Tá ok. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então aqui a gente vê o quê? A gente vê então Josué citando a palavra do Senhor, não só fazendo um memorial, né, nas pedras, mas ele declarando, citando, lendo a palavra do Senhor. Falei no Monte Ebal, né, diante das pessoas, mulheres, crianças, né, possivelmente ele estava ali declarando Deuteronômios, capítulo 28, quando fala das bênçãos e maldições, né, fala justamente o seguinte: se me ouvirdes e me obedecerdes, né, quando fala lá sobre as bênçãos e as maldições, lembrando o povo disso, justamente por quê? Porque eles tinham acabado de experimentar o quê? Ali Acã, acabado de experimentar o quê? As maldições, né, um capítulo antes, né, você leu ali o que aconteceu, e agora eles acabaram de experimentar o quê? A bênção. Olha, então, em outras palavras, ele estava dizendo assim: ó, nós estamos vivenciando, né, a bênção e a maldição. Ontem nós vivemos a desgraça, hoje nós estamos vivendo a bênção. Agora, gente, é nós que vamos escolher. E ontem nós falávamos de conserto, né? Então, assim, de você identificar aquilo que precisa ser consertado. Então, assim, às vezes você não está tendo resposta na sua vida, foi sobre isso que nós falamos, né? Porque às vezes precisa ser alinhada algumas coisas, você precisa de posicionamento para alinhar algumas coisas no mundo espiritual, segundo a vontade do Senhor na sua vida, né? E ele vem com a resposta, que é a resposta que qual é? A bênção. A bênção, ele vem prontamente com a resposta. Ele não diz, vamos ver se você deu certo mesmo. Não, ele vem com a resposta à bênção. Eu quero chamar a atenção aqui ao versículo 26, pois diz assim: pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Então, assim, gente, em tempos de guerra, eu quero chamar aqui a atenção uma guerra espiritual que nós travamos. O tempo todo nós temos travado uma guerra espiritual. Contra quem? Contra os nossos inimigos. Diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, né? Que estão nos ares, contra o inimigo, contra Satanás, né? Então, assim, nós não podemos recuar a espada.
até exterminar todos os nossos inimigos. Exato. Tá? Nós não podemos recuar a espada. Cristão tem que estar com a espada empunhada, tá? O tempo todo, até exterminar todos os nossos inimigos. Tá? É muito comum, às vezes, numa batalha, a batalha dá uma amenizada, você dá uma descansada. baixa a guarda. Agora eu vou descansar. Não, querido. Né, você tem que ir Não recue. até eliminar o seu último inimigo. Senão ele volta e elimina você. O pastor tem falado muito, pregado muito sobre estar prontos. Nós temos que estar prontos, tá? Tá tudo tranquilo para você, mas esteja pronto para não ser pegos de surpresa. 2021 é um ano de muitas surpresas. Temos que estar prontos. Prontos. Né? Eu sei que você Com nasceu espada pronto. em mão, gente. Com espadas, né? Eu sei que você nasceu pronto. Nós precisamos lembrar você disso, para que você esteja pronto, tá bom? É isso aí. É isso aí. Vamos lá, né? Vamos agradecer aqui a todos.